Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento, né? Musculatura para a nossa fé, para que a nossa fé realmente possa ser colocada em prática nestes dias aqui de tantas dúvidas e temores. O que será do amanhã? Como é que vai ser o final do dia? Minha casa, meus filhos, meu casamento, minha situação financeira, profissional. São tantas coisas que estão acontecendo. Então nós precisamos realmente crescer na fé, perceber a necessidade de entregar-nos. Ontem nós falamos sobre isso aqui quando lemos Atos 28, não é? Com relação a se converter. Eu preciso converter o meu coração. Talvez o seu coração esteja firmado nos valores deste mundo. Então eu posso imaginar que você tem vivido ansioso, triste, amargurado, não é? Em dúvida, sem saber o que vai ser. E o que a gente percebe por aí nas notícias e todas as pessoas falando perto da gente, que difícil, que complicado, mas que problema, não dá, assim não tem condições, olha a gasolina, olha a força elétrica, olha isso aqui, como é que vai ser a nossa vida? Pois é, e se piorar, como é que vai ser? E se vier mais uma pandemia, como é que vai ser? E se as coisas ficarem multiplicadamente difíceis? Será que realmente nós podemos ter uma força pessoal humana capaz de vencer todas estas coisas? Haverá emprego para todo mundo vai se dar bem e nós não vamos ter necessidade nenhuma. Chegou o tempo de você fortalecer a sua fé, é a sua alma, é o seu espírito. Chegou o tempo de você se converter ao Evangelho, chegou a hora de você perceber que não é o mundo que vai te salvar. Você não será salvo pelo mundo, o mundo não vai te preservar, o mundo não vai te livrar, o mundo não vai te absolver, o mundo vai te condenar. O único que pode te absolver é a pessoa de Jesus Cristo, que veio ao mundo, pagou pelo seu pecado, subiu na cruz, assumiu o meu pecado e ali ele me substituiu, não é? Que é a palavra vicário. Ele fez o sacrifício vicário, ele me substituiu lá na cruz, para que então eu fosse redimido, né, e recebesse perdão dos meus pecados. Chegou o tempo de você assumir isso na sua vida. Nós estamos aqui vendo a formação da igreja. Estamos no final, na última parte do capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, do verso 30 até o verso 31. Paulo tinha chegado em Roma, estava prisioneiro na sua própria casa que ele pagava aluguel, com um soldado que ficava guardando lá. Fez um discurso para os judeus, tentando explicar desde Moisés e os profetas, falando sobre Cristo, né? Persuadi-los a respeito de Cristo. Alguns creram, outros ficaram incrédulos, não é? E Paulo trouxe aquela palavra do profeta Isaías. Mas agora, nesse momento, Paulo fica lá preso em Roma durante 2 anos. Olha só, capítulo 28, verso 30 e 31. Está escrito: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. O que ele fazia? Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que Paulo chega em Roma, como era o seu propósito, aliás, como era o propósito de Deus, chega até ali, está preso, ele não está solto. Mas ele está preso numa casa que ele alugou, que ele pôde alugar, só que ele tinha um soldado que ficava lá com ele. O que ele vivia? Qual era a disposição espiritual de Paulo, do qual as pessoas às vezes falam dos discípulos e apóstolos, e falam com uma certa coisa como se eles fossem ETs, seres extraterrestres, pessoas completas. Imagina, ele era um santo, uma pessoa diferente. Ele era uma pessoa como eu e você. Aliás, em muitos países no mundo, por exemplo, como no Afeganistão, nesses dias nós estamos vendo, muitas pessoas estão sofrendo e estão morrendo porque estão confessando a sua fé. É interessante meditar nisso. Por que alguém chega a viver isso? Só olhando para as Escrituras é que você vai poder entender isso. Só recebendo a mensagem das Escrituras é que você vai poder ver realmente a luz de Cristo, para que haja luz no teu interior e sejam desfeitas as trevas de incredulidade, de tantas coisas que têm roubado e tirado a tua paz e impedido você de crescer. Muitas vezes, talvez você tenha passado por vontade. Eu queria, eu desejo, eu teria vontade de servir ou de fazer alguma coisa, mas não faz.
porque existem limites no nosso interior, que é a nossa carne. Mas veja, o apóstolo Paulo, nesses 2 anos, permaneceu ali na sua própria casa, preso, porém pregando o evangelho. Recebia todos que o procuravam. O que ele fazia? Pregava sobre o reino de Deus, pregava sobre o evangelho e com toda intrepidez. O que é intrepidez? Com coragem, com disposição, com vigor. Então, as coisas estão tão difíceis, eu estou preso aqui, não posso fazer nada. Hoje em dia, as palavras são assim. As pessoas vivem se lamentando, murmurando, as pessoas estão sempre reclamando, as pessoas estão sempre... que dificuldade, que problema, pois é, então isso aconteceu comigo, nunca mais, e eu perdi, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu não sinto... São tantas coisas que têm atrapalhado, impedido, derrotado e levado um desânimo na vida das pessoas hoje, que é claro, por isso é que explica claramente o porquê tem crescido a depressão, o porquê tem crescido tantos desajustes emocionais, porque as pessoas estão perdidas em valores, né? Quando as coisas mais importantes é a carreira, a coisa mais importante é a vida profissional, que tem sim a sua importância. Só que as pessoas entregam a vida para essas coisas. E é claro, isso é uma coisa do mundo, é vazia, é passageira. Mas Paulo pregava com intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao que ele ensinava? Referentes a Jesus Cristo. Diz assim, termina assim a carta de Lucas, né, que é Atos dos Apóstolos. Sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo não falava dele. Paulo não ia lá para falar, olha, eu fiz todo esse trabalho, eu tive todo esse tempo, eu me esforcei, eu naufraguei. Não, Paulo não falou isso. Paulo ensinava sobre as coisas que Jesus ensinou. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, um dia Jesus disse assim, vocês devem ir e ensinar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então é importante que nós possamos entender que o que o Senhor deseja é que nós possamos aprender de Cristo. Falei outro dia para você, quem é Jesus? Como é viver com Jesus? Como é que se vive com Jesus? Será que assim, tendo, Jesus, o Senhor é legal, você é bacana, estamos aí, não é? Muitas coisas nós aprendemos na religião, mas nós precisamos ter uma vida com Cristo. É necessário aquilo que ele falou ontem, a conversão. A conversão é a entrega, é o momento em que você se rende a Cristo. Você não se rende à religião, você não se rende a um sistema, você não se rende a alguém, você não se rende ao domínio de homem algum. Você se rende realmente ao Criador. Você percebe, olha nitidamente para a sua vida e percebe erros, fracassos, derrotas, angústias, pecados, ofensas. E você olha para Deus e percebe nitidamente que Ele é o Criador, santo, justo, fiel. E se porventura, talvez ao longo da sua vida, te ensinaram que Deus é carrasco, que Deus é assim, que Deus é assado, leia a Bíblia. A única forma de você desmanchar e saber o que falar e entender é se você ler a Bíblia. Só de sensação, eu acho, eu penso, eu entendo, não vai dar certo. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo se dispondo realmente e vivendo por aquilo que realmente ele cria. Tendo, não tenha dúvida, a força e o poder do Espírito Santo agindo no seu interior. Veja, isso é possível para mim e para você. É possível mesmo, talvez, na enfermidade, é possível mesmo na pobreza, é possível mesmo na angústia. Estas coisas nunca foram limites para Cristo. A mensagem que Jesus trouxe nunca foi uma mensagem, então, se você for rico, aí você está bem, aí você pode, aí você consegue. Jesus não veio. Aonde está escrito estas coisas? Jesus veio trazer uma mensagem de vida, Jesus veio trazer uma mensagem de libertação, Jesus veio trazer uma mensagem de redenção da alma, do espírito. Jesus dizia aos seus doentes, aos enfermos, levanta. Chegou o tempo dos cristãos se levantarem, chegou o tempo de vocês também olhar para Cristo, de você perceber quem você é e quem é Jesus Cristo, para que você tenha essa nova vida e possa viver isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui neste momento. Ele não era dominado pela cadeia, pela prisão, pela angústia, pela necessidade, pelo sufoco, mas ele tinha no seu coração alegria e paz. Não é isso que todo mundo deseja? Não é isso que as pessoas buscam? Mas quem está disposto hoje em dia? Eu desejo realmente que você conheça cada vez mais a Cristo, experimente mais a sua graça no seu interior e viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.